Cara, então, a Smail surtou numa live e eu vou ser obrigada a dar razão. O que acontece? Todo mundo já viu o vídeo do Fel, né? Já tá aí com seus 30 milhões de views pra mais, denunciando, né, a adultização de meninas menores de idade no TikTok, no Instagram, enfim, né? Não precisamos bater mais nessa tecla porque todo mundo já tá sabendo. Só que, de fato, o conteúdo que eu tô tentando trazer aqui é um conteúdo que eu tenho me inspirado muito em pessoas específicas. Uma delas é a Smail, né? O Ismael. Pessoa que eu amo de paixão, adoro os vídeos dele, sou apaixonada nos vídeos dele, me divirto muito com os vídeos dele. Uma das inspirações que eu tenho com um novo formato que eu tô tentando trazer pro meu canal. Beleza, dito isso, já faz um tempo, sim, eu que acompanho o Ismael, sei disso. Já faz um tempo, sim, que ele trouxe e tem trazido o caso do Ítalo Santos. Não é de agora. Então, qual que é o ponto que acontece que as pessoas estavam mexendo muito no Twitter? Que estão endeusando o Felca, sendo que outras pessoas já falaram sobre isso antes. Beleza. É que eu acho que o ponto, galera, que a gente precisa focar sim, haviam sim muitas pessoas falando sobre. É sim muito triste que pessoas da comunidade LGBT, mulheres, trans, enfim, né? Aí vai as minorias, né, estavam fazendo essas denúncias há muito tempo e nada tenha sido feito. E desde que o vídeo do Felca tomou as proporções que tomou, alguma coisa foi feita. Acho que o ponto principal é que bom. Que bom. Que pena que teve que um homem vir a público para falar, para tomar as proporções que tomou. Mas que bom que ele veio. Eu não tô dizendo que o Felca é o salvador da pátria, não. Até porque eu adoro ele também, mas eu não endeuso ninguém, não, sabe? Mas o trabalho que o Felca fez tem muito a ver também com a visibilidade que ele tem. Porque a gente não pode ser hipócrita de falar que ele não tem a visibilidade muito maior do que esses influenciadores menores. O ponto que eu quero chegar aqui é como pode ser que recortes específicos, como as pessoas jogam nessa rede social que a gente conhece muito bem, que é o Twitter, e dali as pessoas tiram conclusões sobre algo que elas se baseiam num corte. Esse corte aqui tem 1,52, mas ele repete várias vezes, então eu vou botar aí que, sei lá, sejam 60, 70 segundos de corte de fato. Em 70 segundos de vídeo ou menos, elas tiram conclusão de tudo. Eu não assisti essa live do Ismael, mas algumas pessoas assistiram e estavam comentando sobre. O que acontece? Ao que parece, a Smail, ou Ismael, ele já estava falando há algum tempo já sobre isso, sobre o vídeo do Felca, e elogiando o Felca, inclusive, comentando sim, que ele já havia comentado sobre. Até porque tem o vídeo do Ismael, que eu posso até mostrar aqui pra vocês, rapidinho, que é um recorte da live, inclusive. Então esse vídeo aqui do Ismael, ele já tá com 1,4 milhões e é um recorte dessa mesma live. E várias vezes durante esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês, o Ismael, ele fala sobre o quanto foi importante o posicionamento do Felca, né? E o quanto ele valoriza isso também. Que bom que isso aconteceu e que providências foram tomadas, né? Imediatamente a conta do Ítalo foi derrubada. E ele comenta, assim, sobre ele ter sofrido strikes, né? Por conta do Ítalo. E aí, lá atrás, nada foi feito, né? Tudo que aconteceu foram consequências pro próprio Ismael, que foi esse strike que ele tomou. Então, várias vezes ele ressalta isso durante esse vídeo, que é um recorte da mesma live. Então, isso é endossado também pelas pessoas que assistiram a live. Então, o que elas trouxeram pra nós, as coisas que essas pessoas trouxeram, que assistiram a live e falaram, é endossado por esse vídeo também. Então aqui é o ponto que eu queria chegar com vocês, que é justamente o Ismael falando, né, que ele precisou, né, vir o Felca pra falar sobre o comentário que o Felca fez. E foi tudo que ele falou sobre o Felca. E aí cortaram, e a gente já vai ver esse corte agora, o surto, né, eu vou colocar como surto, mas ele se estressou. Essa é a realidade. Todo mundo se estressa, todo mundo tem crise de raiva, gente. Falando sobre o Felca. Só que não foi isso que aconteceu. Não era sobre o Felca que ele estava falando, gente. Vamos lá. De que agora ele só sai de carro blindado. Até quanto tempo? Você já recebeu alguma ameaça
por conta desses vídeos que você faz de assuntos delicados? Muitas. Eu comecei a andar com carro blindado. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças. Você anda hoje em dia com carro blindado. Sim. A questão das bets veio muitas ameaças. A questão da adulteração, existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade, né? Então, se ninguém fala, ninguém vai falar, cara. Esse ponto me pega um pouco. Várias vezes durante esse podcast, o Felca repete o fato de se ninguém fala, ninguém tá falando sobre. E agora eu comento. São lá no canal Felca, se você não... Meus vídeos sobre o Ítalo Santos têm, sei lá, umas 10 milhões de visualizações. Matando o Matheus também. Horrores. A Beta também. Não tô achando os vídeos da Beta. Enfim, mas ela fala. Vou esclarecer. Eu não tô falando mal do Felca ou falando mal do vídeo. Muito pelo contrário. Esse vídeo merece Pronto, esse é o ponto. muitos aplausos, porque é um material muito rico, muito bem estruturado, muito bem elaborado, que fala de um assunto muito sério. Eu acho que faltou talvez um pouco de pesquisa, ou talvez um pouco de talvez uma empatiazinha, um negócio pra entender que esse vídeo ele não foi feito sozinho. Por mais que o Felca tenha sido a pessoa que fez esse assunto estourar mais a bolha, tem muita gente falando sobre isso há muito tempo. No TikTok, no YouTube, no Instagram e vários outros meios de comunicação. Pronto, então assim, gente, o que acontece? Aí depois disso, e aí postam esse recorte como se ele estivesse falando, surtando do nada ele teve uma crise de raiva ali e começou a falar. Sendo que antes, assim que esse corte ali foi feito, começou a chegar pessoas na live dele falando que ele não fazia nada, que ele não tinha feito nada, que precisou ouvir o Felca sim, que o mérito era todo do Felca. E aí o que aconteceu? O Felca não é o salvador da pátria, eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer a trabalho de influenciador menor. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno pra que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Se eu tivesse errado de estar chateado, pode ter me pra caralho pra fazer o conteúdo que eu faço. Gente, eu vou falar agora sério com vocês. Eu queria que fossem vocês. Como tá tudo picotado. Percebam como tá tudo picotado. E pra mim é uma tentativa muito clara da pessoa tirar de contexto e dar a entender como se ele estivesse falando mal do Felca, quando na verdade era o chat que tava enchendo o saco dele. Se fosse vocês tendo que se fuder na mão desse tipo de gente pra vir uma outra pessoa falar como se você não tivesse feito nada, nunca, como se você estivesse sendo conivente com esse tipo de pedofilia. Pra vir gente falando que eu nunca fiz nada. Eu fiz coisa pra caralho. Quando eu fiz vídeo do Ítalo Santos, teve gente mandando ameaça de morte, mandando gore no meu Instagram. E deixando claro de novo, ele não está falando que esse tipo de gente que tá falando que ele nunca fez nada não era o Felca, era o chat. Então assim, qual que é o ponto aqui? Eu entendo sim o ponto da Ismael. E acho que a gente tem que olhar melhor para esses vídeos muito curtos que a gente vê em TikTok, no YouTube Shorts, até mesmo nessa conta que é no Twitter. Porque é muito fácil de você enviesar, sabe? É muito fácil de você enviesar para dar a entender que é uma coisa e na verdade é outra. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de vídeo muito curtinho, sabe? E procurar olhar o todo. Eu não achei ainda essa live completa, mas teria que ter essa live completa, né? Porque eu quero muito conseguir olhar pra essa live, sabe? E analisar, porque aí do lado também aparece o chat, enfim, não consegui encontrar. O princípio é isso, sabe? A questão é que tiram muito tudo de contexto. Eu não acho que era pra ter tomado uma proporção tão grande assim, a ponto da Ismael parar as lives, né? Eu acho que se a gente tivesse olhado melhor, e eu me incluo nisso, porque eu não quero botar tudo do um ou do outro, né? Porque muitas vezes também passam vídeos curtos pela minha timeline e eu também olho pra esses vídeos e penso, nossa, e já tenho todo o texto pronto de toda a história, né? Como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. É muito fácil você enviesar as coisas, muito fácil. Então antes da gente olhar e dizer se a Ismael tá certa, se a Ismael tá errada, né? Eu acho que primeiro de tudo, né? Que estão tentando tirar o foco disso, é óbvio. De todo jeito estão tentando tirar o foco disso. E vocês sabem muito bem qual que é o motivo para isso. Né? Vocês sabem. É o mesmo motivo que estão falando por aí, né? Que supostamente o Felca teria feito tudo isso para pressionar e instigar as pessoas a fazer a regulamentação das Big Techs. E levando pra esse viés que a extrema-direita gosta, né, gente? A extrema-direita gosta. Vocês sabem por que estão tentando tirar
o foco disso, eu não preciso nem mencionar. Então, assim, a todo tempo, esse vídeo, eles estão tentando mudar o foco e estão tentando mudar o foco agora também da Smail para levantar essa polêmica. E o ponto principal, que é a denúncia, tá ficando pra, sabe, como segundo plano. Tomara que a gente não mantenha essa visão. É isso.